Muito boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária, telepresencial, a última do nosso ano de 2021. Temos alguns processos na nossa pauta. Lembrando também que na sequência teremos uma sessão administrativa. E antes de passarmos à nossa pauta, eu gostaria de fazer dois breves registros. O primeiro deles é que, com muita honra, registramos a presença do conselheiro Estilac Xavier, que acabou de deixar a presidência do TCE Gaúcho, fez uma excelente gestão à frente daquela instituição irmã da nossa instituição catarinense. O conselheiro Estilac, além de ter sido um presidente que enfrentou pautas controvertidas e, enfim, corajosas e que merecem ser enfrentadas pelas Cortes de Contas, foi sempre um grande parceiro da minha gestão, da nossa gestão, enfim, do nosso Tribunal de Santa Catarina, motivo que muito nos honra a sua presença hoje aqui no nosso tribunal, hoje pela manhã e agora no intervalo de almoço e também no início da tarde. Ele veio com o seu chefe de gabinete, o Dr. Ricardo Superti, que apoiou o conselheiro Estilac durante a sua gestão. Então, gostaria de registrar a nossa alegria e, enfim, desejar ao conselheiro Estilac sucesso aí nessa nova etapa. Ele tem muito a contribuir para o sistema, não só para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mas para o sistema Tribunal de Contas como um todo. Conte sempre conosco, o presidente Estilac. Tenho certeza que todos aqui recebem com grande alegria a notícia de sua visita. O conselheiro Erneu, os vice-presidentes, esteve também recebendo, ciceroneando o conselheiro Estilac e o seu chefe de gabinete, o Ricardo, da mesma forma o nosso decano, o conselheiro Vandal. Enfim, alegria muito grande com o conselheiro Estilac. Ele está aqui na nossa sala. Obrigado, sejam sempre muito bem-vindos. O próximo registro que eu gostaria de fazer é a respeito da uma grande iniciativa da nossa ouvidoria. Ouvidoria que tem sido conduzida com maestria pelo nosso conselheiro César Filomeno Fontes, e essa é uma das muitas iniciativas que ele, juntamente com sua equipe, tem tomado, que é o pré-lançamento da página, ou melhor, da nova página da ouvidoria. Então, hoje iniciamos o período de teste público dessa nova página da ouvidoria do nosso tribunal. O objetivo dela é melhorar a experiência das pessoas que precisam entrar em contato com a nossa ouvidoria. Nós mudamos o foco da nossa comunicação e aplicamos as diretrizes de uma linguagem simples e do direito visual para aprimorar o texto, a estrutura e o design dessa nova página, com o objetivo justamente de que os usuários encontrem com facilidade as informações da ouvidoria e que também compreendam o que vão encontrar e usem as informações para realizar comunicações e resolver suas dúvidas. Então, eu faço um convite para que todos participem da pesquisa de opinião disponível no próprio ambiente da nova página da ouvidoria do Tribunal de Contas, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior canal de comunicação com a sociedade, permitindo e propiciando uma interação entre o controle social, controle feito pelo cidadão, e o controle institucional, feito pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas, pelo Ministério Público do Estado, enfim, outras instituições que se dedicam ao controle da administração pública. Então, meus cumprimentos ao conselheiro César Filomeno Fontes, a quem, inclusive, passo a palavra, caso queira dela fazer uso, para suas considerações. Conselheiro Fontes, por gentileza. Presidente, eu até havia feito um improviso aqui por escrito, mas considerando que nós temos muitos processos hoje, a pauta está longa, PCPs que são obrigados a apreciá-los, eu gostaria apenas de, inicialmente, cumprimentar toda a Vossa Excelência, que, naturalmente, como presidente da Casa, deu todo o apoio, né, e até o Tribunal de Contas também do Ceará, que é nosso parceiro nessa empreitada, né, e a equipe, né, formada por servidores da casa e especialmente do Propicon, da casa, da ouvidoria, que empenharam no sentido de facilitar o acesso da população ou do cidadão catarinense à nossa página, que estava um pouco escondida, né, utilizando-se de uma linguagem mais fácil,
mais didática, e cada botão que se utiliza dentro da página agora, você já remete para um link que o cidadão deseja naturalmente utilizar para fazer uma denúncia, uma representação, uma consulta, enfim. A ouvidoria agora, vamos dizer, se está em o teste, vamos dizer, final, a página entrar no ar, é o teste final. Nada é perfeito, tudo é possível de alterações, e se tudo correr bem, naturalmente, vamos receber o feedback que temos recebido até agora de um teste que foi feito, foi muito bom, né? Foi positivo, e eu tenho certeza que essa iniciativa de Vossa Excelência, aqui como presidente, e da qual eu fui guindado a condição de conselheiro ouvidor, para complementar a presidência nas suas tarefas, né? Eu fico muito satisfeito de hoje nós estarmos com essa nova face, né? Nova face da ouvidoria no ar a partir dessa data, 17 de dezembro de 2021. É isso, presidente. Muito obrigado, um abraço a todos. Perfeito, conselheiro Fontes. A presidência que agradece, enfim, a dedicação e empenho de Vossa Excelência à frente da ouvidoria, conte sempre com a presidência. Quando nós designamos Vossa Excelência para ficar à frente da ouvidoria, não foi por acaso, foi justamente porque Vossa Excelência reúne as condições, né, para conduzir da maneira que vem conduzindo, de maneira brilhante, a nossa ouvidoria. Vossa Excelência fez um registro importante da colaboração, da participação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E quero aqui de público agradecer ao presidente Valdomiro Távora, que inclusive foi reeleito recentemente, merecidamente, né, para mais um mandato. O Tribunal de Contas cearense, não só na gestão do presidente Valdomiro, mas também já na gestão anterior do presidente Edilberto Pontes de Lima, é uma instituição parceira, irmã nossa, e que tem muito contribuído para o sistema e também para o aprimoramento das nossas atividades. Temos outras parcerias, né, em andamento, em desenvolvimento, e essa é apenas mais uma delas, então a presidência agradece a lembrança oportuna, né, feito por Vossa Excelência e o registro. Obrigado, conselheiro Fontes. Bom, a palavra está livre para quem queira dela fazer o uso. Não havendo, creio que nós podemos passar... Presidente, só apenas rapidamente, senhor presidente, eu também gostaria de cumprimentá-lo, conselheiro Stilac, que tive a oportunidade de recebê-lo com Vossa Excelência hoje, e o conselheiro Erneus na presidência desta casa. Então, ao conselheiro Stilac, seja bem-vindo à capital e considera-se como se estivesse em casa. Perfeito, ele está aqui nos assistindo, enfim, nos ouvindo, e registra aqui e transmite os agradecimentos e a calorosa recepção que ele recebeu. A palavra continua livre. Presidente. Não, conselheiro Eneus, nosso vice-presidente. Para registrar a receptividade do conselheiro e presidente, até há poucos dias, Stilac, quando da posse do novo presidente postal, lá do Rio Grande do Sul, que nos recebeu de uma forma efusiva, cordial, agradável. Então, a ele e aos nobres pares lá do Rio Grande do Sul, o nosso agradecimento pela forma cortês como nos recebeu. Perfeito. E também ao Ricardo, que é o chefe de gabinete do Stilac, que está acompanhando, né? Acompanhando, está nos assistindo aqui. E eu quero dizer, conselheiro Erneus, de fato, Vossa Excelência lembrou bem, Vossa Excelência, representando a nossa instituição, esse presidente, esteve na última terça-feira na posse do conselheiro Alexandre Postal na presidência do TCE Gaúcho, substituindo ou sucedendo o conselheiro Stilac Xavier. E Vossa Excelência destacou, o que não é novidade para ninguém, né, a calorosa recepção, acolhida, que é a característica do povo gaúcho, né, ainda mais quando se trata de nós catarinenses, né, que temos uma relação afetiva, de proximidade muito grande com o povo gaúcho. Então, nós acompanhamos e a maneira receptiva que Vossa Excelência foi recebido lá, tenho certeza que provocou inveja branca em todos nós que gostaríamos de estar lá presentes, né, nesse momento especial para a nossa Corte de Contas do Estado vizinho. Então, muito obrigado também a Vossa Excelência por ter representado este tribunal, né, e, enfim, com um sacrifício pessoal, né, tendo que reacomodar a agenda, uma agenda sempre apertada de final de ano. Em razão disso, eu não pude também estar presente, outros conselheiros também não puderam. Vossa Excelência representou
muito bem, né, como tem sido de costume, a nossa instituição neste momento especial, que foi a posse da nova diretoria daquele Tribunal de Contas. Obrigado, conselheiro Ernesto, obrigado ao TCE Gaúcho pela recepção. Bom, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, penso que podemos passar para a nossa pauta de hoje, alguns processos com pedido de sustentação oral. O primeiro deles é um PCP final 1413, de relatoria do conselheiro Gerson Sica, da Prefeitura Municipal de Joinville. O doutor Marcelo Chiochet está presente e apenas acompanhará o julgamento. Então, em razão disso, passo diretamente a palavra ao conselheiro Sica. Boa tarde, conselheiro Sica, por gentileza. Boa tarde, obrigado, senhor presidente. Então, PCP 2100-131-413, Prefeitura Municipal de Joinville, contra a responsabilidade do senhor Udo Deller, 2020. Houve restrições de ordem constitucional, de ordem legal. Principal restrição de ordem constitucional, descumprimento do limite mínimo em manutenção e desenvolvimento do ensino. O percentual apurado pela área técnica foi de 22,43%, representando uma aplicação menor de R$ 33.517.532,32. Também houve uma restrição relacionada à realização de despesas com entidades privadas com fins lucrativos, um ponto que tratarei adiante. Descumprimento do artigo 42, em recursos vinculados e não vinculados. Aplicação parcial do Fundeb, entre outros pontos. Eu vou procurar fazer uma síntese, tendo em vista a quantidade de processos que nós temos hoje, a necessidade de vencer a pauta. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição, recomendações e determinação de formação de autos apartados. Eu vou tratar especificamente dos pontos que podem dar ensejo à rejeição. Basicamente, o descumprimento do artigo 42 e o descumprimento do percentual mínimo em manutenção e desenvolvimento do ensino. Quanto à questão da despesa com creches, compra de vagas em creche, entidades privadas com fins lucrativos, o artigo 213 da Constituição Federal veda esse tipo de despesa, então não poderia haver essa inclusão. Entretanto, o tribunal já vem nos exercícios anteriores considerando essa despesa, levando em conta a necessidade do município, demandas judiciais. Joinville conta com um grau de judicialização bem significativo, ações do Ministério Público para que se garanta vaga em creche. Há ainda uma demanda grande no município para aumentar o percentual de atendimento em creche. Então, esse valor de R$ 6.817.288,553, a exemplo dos exercícios anteriores, 2015, 16, 17, 18, 19, ele passa a ser considerado para efeito de aplicação do 25%, de maneira, então, que o percentual ele fica um pouco maior, como eu tratarei ao final. Entretanto, esse percentual ele ainda é insuficiente para se chegar nos 25%. Eu apresento aqui na proposta de voto também uma consideração dos exercícios anteriores entre o valor faltante para atingir os 25% e a despesa com vagas em creche. A despesa foi de em torno de 11 milhões em 2019, ela aumentou significativamente de 18 para 19 nessa compra de vagas, né, em entidades com fins lucrativos. Caiu para 6 milhões, certamente em razão da pandemia, né, a demanda se tornou menor. Entretanto, ainda que se considerasse esse valor dessa redução dos 11 milhões, ainda não se chegaria ao valor faltante para os 25%. Então, eu vou considerar também aqui outras despesas que foram alegadas. O responsável alegou redução de despesas correntes e de despesas de capital. A área técnica observou que, no geral, houve, de fato, redução de despesas de capital. Entretanto, não houve de despesas correntes. O valor aqui ele é significativo, então a aplicação a menor não guarda relação direta, como eu já falei, com a notória redução das despesas com a aquisição de vagas em creche. Entretanto, tem que se apreciar as alegações do responsável, que não se limitam a esse ponto específico, também trata de inúmeros outros aspectos relacionados à suspensão das aulas. O plenário ele vem considerando, no exercício de 2020, como fato externo à lei ou à vontade do administrador, a suspensão das aulas presenciais. Eu já também trago aqui para o voto, exemplo de processo da sessão passada, todas as minhas considerações. Entendo que, por si só,
a pandemia não é um fato motivador, há que se analisar as despesas que foram realizadas, e é isso que eu pretendi fazer aqui no voto, estou trazendo ao plenário. Houve, nas despesas correntes, houve aumento em alguns elementos, redução em outros, como, por exemplo, vencimentos e vantagens fixas, houve um pequeno aumento, obrigações patronais. Então, houve um incremento na ordem em torno de 11 milhões e 800, o decréscimo acentuado se deu nas despesas de capital, 22 milhões 757.701 reais e 6 centavos. Essa redução, somada ao que o município deixou de despender para adquirir vagas em creche, né, 4.474.433 do ano anterior, e ao que aplicou no exercício, 6 milhões e 800, alcançaria esse valor faltante. Nos exercícios anteriores, o município tem aplicado valores muito próximos, é uma observação do mínimo constitucional. Sabemos que Joinville aplica muito em saúde, aplicou 38% neste ano, e vem aplicando os 25% em educação, tem pouca margem. Foi o que ocorreu aqui, houve um fato que fatalmente reduziria para abaixo de 25%, que historicamente ele vem aplicando só os 25%. Há um alerta aqui que, inclusive, a demanda de creches é muito grande em Joinville, é um município com um setor industrial de serviços forte, muitas pessoas vão para o município, mobilidade populacional acelerada, essas pessoas trabalham, precisam deixar as crianças em creches, então o município vai ter que sim que estabelecer um grau de prioridade muito acentuado na ampliação do seu atendimento em creche, e nós verificamos que esses percentuais eles não vêm apresentando uma elevação significativa para atender a sua demanda. Isso realmente é um ponto muito relevante, que ao final também eu vou fazer uma proposição nesse sentido para que possamos acompanhar. Quanto às despesas correntes, alguns elementos apresentaram incremento, aqui cito alguns, como já mencionei. Houve também uma elevação em material de consumo, um aumento de R$ 7.396.358,11. Também é uma razão óbvia aqui, relação direta com a pandemia, porque os estudantes precisavam de material, aqueles que tinham dificuldade de acesso à internet, e também houve um incremento em serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica, a despesa foi elevada em 1.696.000, também aqui se vislumbra uma relação com a pandemia por conta do ensino remoto. As reduções mais importantes nas despesas correntes foram outras despesas variáveis, pessoal civil, 1.948.000, outros serviços de terceiro, 5.146.289, material de distribuição gratuita, 3.372.945, subvenções sociais, 2.584.000, possivelmente impactados pela pandemia em razão da natureza das despesas. Entretanto, a soma desses valores, 13 milhões, não alcança a aplicação menor de 26 milhões, aqui já considerado o valor das creches. A maior diminuição, então, ocorreu nas despesas de capital. Então, aqui tivemos em obras e instalações uma redução de 23%, mas houve um ritmo de obras, baixou de 9 para 7 milhões, mas a queda acentuada se deu em outros 3 elementos. Material de consumo, 344.000, o valor menor, mas percentualmente ele foi significativo. Equipamentos e material permanente, 17.150.161, e aquisição de imóveis, 3.135.000. Aqui se soma um valor, somada a redução de algumas despesas correntes diretamente vinculadas às aulas presenciais ao que foi executado a menos despesas de capital, se chega a um valor de 35.864.810,65. Se esses valores tivessem sido executados na média de 2019, haveria claramente um alcance do percentual de 25%. Eu faço algumas considerações aqui que equipamentos e material permanente se enxerga aí a relação com o impacto da pandemia. Primeiro, porque esse valor, esse elemento de despesa engloba aí despesas que são necessárias para dar estrutura a escolas, para abrir novas vagas, porque são equipamentos e material permanente, e isso certamente se restou obstado, dificultado nesse exercício que acarretou essa redução. Se nós tivéssemos uma situação que nós temos em muitos estados ainda, alguns estados ainda, e alguns municípios hoje, no início do ano, praticamente o Brasil inteiro, de unidades gestoras recalcitrantes do retorno às aulas, certamente a minha avaliação aqui seria outra, como unidades que deixam de voltar às aulas por ausência de infraestrutura. Mas não foi o caso de Joinville. Joinville foi um dos primeiros municípios de Santa Catarina que começou o processo de retorno às aulas, isso em novembro de 2020. Então não se vislumbra aí uma desídia, não se enxerga, não se observa uma desídia do gestor, pelo contrário, um esforço para o processo de retorno às aulas. Diante de todas essas considerações,
A minha proposta de voto é por ponderar essa restrição dos 25% em caráter excepcional, considerando todas as circunstâncias e todo o esforço para o retorno às aulas, que eu considero fundamental e digno de reconhecimento do que os gestores fizeram, né? Uma coisa é o gestor que deixou de adotar esse esforço para as aulas voltarem, de garantir o acesso à educação, o outro é aquele que adotou as providências. Entretanto, eu trago aqui uns dados e chamo a atenção a um ponto muito bem observado pelo Ministério Público de Contas em seu parecer, que 2020, assim como também 2021, era o momento de pensar a adequação da infraestrutura das escolas. Nós temos dados no nosso site do Tribunal, já com os indicadores de todas as escolas de Santa Catarina, o painel da Meta 7 do Plano Nacional de Educação. É possível verificar que, embora o Joinville esteja na média estadual, um pouco acima, tenha escolas que sejam destaque estadual e até mesmo nacional, nós temos ainda uma disparidade de infraestrutura muito grande dentro do município, municípios abaixo, ou escolas, melhor dizendo, abaixo da média estadual. Então é preciso, sim, que se tenha um reforço de infraestrutura e também de ampliação de vagas em creche, como eu já falei. Tudo isso me leva a propor a formação de autos apartados para que o tribunal possa acompanhar a aplicação desses recursos. Nós sabemos que houve uma discussão em plenário sobre esse tema, que nós deixaríamos isso para o próximo ano para fazer uma avaliação geral, mas penso que Joinville, por ser o maior município de Santa Catarina, por termos um percentual de um valor em torno de 26 milhões de reais que não foi aplicado, por haver uma demanda claramente existente, reconhecida inclusive pelos gestores, e aqui o registrar que eu recebi aqui o ex-prefeito e o secretário de Fazenda, que inclusive falou da disponibilidade de recursos do município. O Ministério Público também bem lembrou que o município foi superavitário no exercício. Ele falou da disponibilidade da aplicação desses recursos, haveria recursos para aplicar. Eu penso que é uma oportunidade para o Tribunal de Contas, então, acompanhar esse processo, inclusive para verificar, como boa parte das despesas são despesas de capital, verificar isso de forma ligada à criação de vagas na educação infantil. Em relação ao artigo 42, a irregularidade ela foi confirmada com todos os números, então, entretanto, ela está em 3,62 dias de arrecadação, e um valor um percentual, um número de dias que vem sendo tolerado pelo plenário. Então, a proposta de voto é recomendar a aprovação das contas, com as ressalvas do artigo 42 e do 25%, com a formação dos autos apartados, para acompanhar esse processo de aplicação dos recursos, principalmente com os olhos na adequação de infraestrutura e de criação de vagas na educação infantil, e também o que foi detectado um baixo percentual de execução do salário educação. Muitos municípios têm essa situação, aplicam pouco do salário educação, e aqui nós tivemos um percentual, nós tivemos um superávit de salário educação de 94 milhões no município. Então, penso que também é uma ação estruturante importante do Tribunal de Contas verificar como é que está se dando a execução do salário educação, até para eventualmente corrigir atos de gestão, no sentido de buscar melhores práticas para garantir a efetividade, para que esses recursos de fato cheguem na educação. Então, essa é a proposta de voto, senhor presidente, das contas de Joinville. Perfeito, obrigado, conselheiro Sica. Eu cumprimento o doutor Marcelo Chauchet, ele abriu mão da palavra. Enfim, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, podemos passar à votação. Como voto, conselheiro vice-presidente Ernesto Nadal. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro corregedor Zé Nescari. Senhor presidente, eu antes gostaria de cumprimentar o conselheiro Sica pelo voto. Aliás, não só pelo voto, mas sobretudo pela sua já conhecida, louvável preocupação com os assuntos relacionados ao ensino, ofertado tanto pelo Estado, pelo governo do Estado, quanto pelas prefeituras catarinenses. As suas proposições, elas, em relação a esse tema, são sempre muito pertinentes, e não foi diferente na sua proposta de voto em relação às contas de Joinville. Eu acompanho, sim, a proposta do relator, senhor presidente. Perfeito, obrigado, conselheiro Ascari. Nosso decano, conselheiro Wilson Vandal, como vota? Da mesma forma, acompanho o relator e cumprimento pelo voto aí o relator. Perfeito, obrigado. Conselheiro supervisor do Instituto de Contas, Luiz Roberto Herbes, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Perfeito, obrigado, conselheiro Herbes. Nosso ouvidor, conselheiro César Fontes.
Presidente, eu também, da minha forma, quero cumprimentar o conselheiro Sica pela forma como ele conduziu esse voto. Acho que até nós poderíamos ter utilizado esse voto do conselheiro Sica. Até eu conversei com o conselheiro sobre isso, né? Que não digo 2021, o exercício 2021, porque não já está no final do ano, ainda temos uma outra cepa, né, conselheiro Dado, que vai atrapalhar bastante as nossas vidas. Mas 2022 ou 2023, esses recursos que não foram aplicados frente à emenda constitucional, que obrigou a partir de 2021 que se aplique efetivamente os 25%, que nós, então, a título de, vamos dizer, de compreensão da situação pandêmica, a gente transferisse esses valores para exercício seguinte, não digo que seja no próximo exercício, 2023, ou mais 2022, 2023, 2024, mas que esse recurso tem que ser efetivamente aplicado em educação. Eu acho, o conselheiro Sica, parabéns pelo voto, né? Eu acho que é um exemplo que a casa deve pensar e daqui para diante a gente pensa em raciocinar como você raciocinou, porque a educação não pode mais perder valores, nós temos que recuperar esses valores para que nós possamos recuperar a nossa educação. Parabéns, conselheiro Sica, pelo brilhante voto. Obrigado, conselheiro Fontes. O conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Presidente, eu também voto com o conselheiro Sica e também quero parabenizá-lo no sentido da percepção que ele teve, um pouco mais profunda, né, já que eles têm se debatido tanto sobre o tema, mas eu acredito que essa percepção que ele teve do município de Joinville, inclusive fazendo um alto apartado, é de suma importância. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento, presidente. Perfeito, conselheiro Dado. Muito obrigado. Então, por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Gerson Sica. E a presidência gostaria de registrar também e de se irmanar nas palavras de elogios e cumprimentos ao trabalho realizado pelo conselheiro Sica à frente dessa temática tão importante que é a educação e cumprimentado também pelo brilhante voto. Parabéns, conselheiro Sica. O próximo processo é de relatoria do conselheiro Kleber Gavi. Esse processo é da Prefeitura Municipal de Laguna, PCP final 1301. Esse processo ele foi baixado da sessão virtual pelo relator, a doutora Luísa Portela, que está presente e a quem a presidência cumprimenta e dá as boas-vindas, informou que pretende declinar do pedido de sustentação oral, mas está presente na sessão para acompanhar a sessão e qualquer necessidade de intervenção, podemos... Doutora Luísa, muito bem-vinda. Conselheiro Kleber, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 43.1301, Prefeitura Municipal de Laguna, prestação de contas de prefeito, relativo ao exercício de 2020, responsável o senhor Mauro Vargas Candenil. A DGO, por meio de relatório, analisou o balanço anual de 2020, as informações dos registros contábeis e execução sanitária, identificando as seguintes restrições. De ordem legal, obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2020, contraídas pelo Poder Executivo, sem a correspondente disponibilidade de caixa de recursos não vinculados e vinculados para pagamento das obrigações, deixando descoberto despesas não vinculadas no montante de R$ 8.831.000, despesas vinculadas às fontes de recurso no montante de R$ 206.000, evidenciando o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também como grave irregularidade, déficit de execução orçamentária do município, da ordem de R$ 1.624.000, representando 1,29% da receita arrecadada do município no exercício em exame, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também outras restrições, mas cuja gravidade não levaria por si só à rejeição das contas. Essas duas que mencionei, que apontam para uma situação mais grave. Foi emitido despacho, concedendo prazo para o responsável se manifestar. O senhor Mauro Vargas Candenil apresentou defesa de documentos. A DGO elaborou o relatório, mantendo as restrições apontadas. O Ministério Público de Contas, em seu parecer, palavra da excelentíssima procuradora Sibeli Farias, opinou pela emissão de parecer pela rejeição das contas, com recomendações, também sugerindo a formação de autos apartados. Vieram os autos conclusos, passo direto ao voto. A análise das conclusões consignadas no relatório da DGO, bem como da manifestação proferida pelo Ministério Público de Contas, aponta que as restrições apuradas, em especial o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o déficit de execução orçamentária, comprometem o equilíbrio das contas da Prefeitura Municipal e se reveste de gravidade suficiente
para macular a aferição geral da gestão orçamentária, patrimonial e financeira à vida no exercício. Procedendo ao exame das contas, a diretoria técnica constatou existência de obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2020, contraídas pelo Poder Executivo, sem a correspondente disponibilidade de caixa, deixando a descoberto 8.831.000 de despesas não vinculadas às fontes de recursos 000102 e 206.000 despesas vinculadas às fontes de recursos 33, 44 e 83. Na apuração do resultado orçamentário, também constatou o déficit de execução orçamentária, representando 1,29% da receita arrecadada. O responsável apresentou justificativas, argumentou que o relatório técnico não demonstrou que as despesas enquadradas no descumprimento do 42 se enquadram nos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destacou que sua gestão deixou caixa equivalente de caixa, no total de 3.207.000 de recursos ordinários e 14.180.000 de recursos vinculados. Alegou que as despesas contraídas em 2020 para serem liquidadas em 2021 correspondem à prestação de serviços deste atual exercício, não sendo devido pagamento antecipado. Também apontou cancelamento parcial de despesas, no valor de 329.000, e não ingresso de recursos da operação de crédito do PEMAT, no valor de 528.000. Explicou que as despesas vinculadas na fonte de recurso 83, referentes à operação de crédito, estão inscritas na dívida fundada do município de acordo com o contrato de financiamento. Haverá o devido ingresso nos cofres públicos. Também fez referência ao ano atípico 2020, às consequências decorrentes da pandemia, com o aumento da demanda de serviços públicos sem a correspondente receita, e fez destaque para a queda de repasse em arrecadação em âmbito nacional e o aumento de impostos. Não merece prosperar o argumento de que a análise do descumprimento do 42 não se limitou às despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres, conforme observou a DGO. O entendimento adotado em sua análise técnica advém da própria redação do parágrafo único do artigo 42, qual estabelece que na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados encargos e despesas compromissados a pagar até o final do exercício. Desta forma, para as obrigações financeiras, cita o construtivo. Considerou-se todas as despesas contraídas por especificação de fontes de recurso, divididas em até o primeiro quadrimestre de 2020 e as do segundo e terceiro quadrimestre. Ressalta-se que as despesas de exercícios anteriores, aquelas assumidas até 30 de abril, já estão compromissadas para serem pagas e, consequentemente, devem ser consideradas para efeito de projeção de fluxo de caixa para verificação das disponibilidades financeiras ao final do mandato. Nesse sentido, esses compromissos interferem no comprometimento dos recursos financeiros quanto ao levantamento da disponibilidade de caixa para efeito da LRF. Fecha aspas. Logo, considerando tal metodologia, também não procede a justificativa da existência de caixa e equivalente de caixa de vinculados e não vinculados ao final do exercício, importando lembrar, ademais, que a apuração do cumprimento do citado dispositivo legal se dá por fontes de recursos de maneira individualizada e de modo que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica devem ser utilizados exclusivamente para atender o objetivo de sua vinculação. Quanto às despesas a serem liquidadas em 2021, embora não especificadas, a DGO salientou que aquelas empenhadas e não liquidadas em 2020, escritas em restos a pagar não processados no encerramento do exercício, não integram o rol de despesas consideradas na análise do artigo 42. Quanto ao cancelamento de restos a pagar, citando o pré-julgado de 2022, a diretoria técnica destacou que aqueles cancelados durante 2021 também não repercutem no resultado orçamentário de 2020. Em relação à fonte de recurso 83, após consulta ao sistema Esfinge, a DGO verificou que a nota de empenho 626 de 2020 registrou o valor remanescente de restos a pagar não processados de 451.000 e processados 76.990. Em julho de 2021, consta o recebimento de 76.000 e o consequente pagamento de restos a pagar processados. Ou seja, os argumentos de defesa já foram considerados pela DGO. Assim, para efeito de cumprimento do artigo 42, a análise técnica ressalvou as despesas de restos a pagar processadas, 76.000, e para o déficit orçamentário ressalvou a realização de despesas inscritas em restos a pagar sem cobertura financeira. O Ministério Público de Contas também considerou, para efeito de abatimento do montante do déficit orçamentário do exercício, conforme entendimento já exarado na decisão 524/2014, os restos a pagar não processados que totalizariam um montante de 644.000. Considerando que nesse valor já estão inclusos 528.000 da operação de crédito, registrou que ainda restaria um déficit orçamentário de 979.000. Os dados contábeis trazidos pela DGO não merecem reparos, havendo de todo modo indicativo de insuficiência de caixa no final do exercício, déficit de execução orçamentária. Observa-se que o montante de despesas contraídas, sem a correspondente disponibilidade de caixa de recursos não vinculados e vinculados, ressalvado o valor de 76.000, totaliza um montante de 8.961.000. Possui expressiva significância frente ao volume total de recursos arrecadados ao longo do ano, revelando o potencial
comprometimento da gestão seguinte. Verifique-se que tal valor equivale a 7,13% da receita arrecadada, que corresponde a cerca de 26 dias de arrecadação. Quanto alegado à crise decorrente da pandemia, não é demais lembrar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a administração promova limitação de empenho e movimentação financeira em caso de queda na arrecadação. De todo modo, o quadro 3 do relatório da DGO revela que o município, no comparativo 2019-2020, teve um aumento de receitas superior a 19%, que fragiliza a alegação referente ao impacto negativo da crise econômica. Não se desconhece que a crise econômica e social decorrente da pandemia interferiu diretamente nas administrações, nos investimentos públicos. No entanto, a mera alegação de sua ocorrência não constitui justificativa apta a elidir a insuficiência de caixa constatada nas diversas fontes de recursos, porquanto a declaração deve estar acompanhada de elementos mínimos de prova que corroborem o esforço empreendido no sentido de ajustar a nova realidade financeira e reduzir as despesas, o que não se observa no presente caso. Não ficou demonstrado que o déficit orçamentário verificado se deu albergado em razões excepcionais ou extraordinárias. Tal situação, conjugada com o descumprimento do artigo 42, materializa a falta de planejamento orçamentário da Prefeitura Municipal. Os demais argumentos apresentados nas justificativas também são insuficientes para desqualificar na totalidade as irregularidades, e assim, existindo razões que justificam o desequilíbrio observado nas contas e análise, entendo configuradas irregularidades que fundamentam o parecer pela rejeição das contas. Então, a proposta de voto, considerando que as demais questões levantadas pelo corpo instrutivo não se revelam de gravidade suficiente, são estes apontamentos que fiz, o que leva a minha proposta de voto. A proposta é por recomendar à Igreja Câmara Municipal a rejeição das presentes contas, em função do descumprimento do artigo 42 da LRF e da constatação do déficit de execução orçamentária, com recomendações àquela prefeitura. Seria este o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Eu coloco a palavra livre para discussão. Não havendo quem queira discutir, podemos passar a votação. Conselheiro Erneus de Nadal. Senhor presidente, com relação a essa matéria, e com as demais, com os PCPs, me preocupa muito a uniformidade de decisão. E aqui nós temos um gasto significativo com pandemia, né? 8.725.000, o que praticamente atenderia para a cobertura do déficit do artigo 42, existindo inclusive flexibilização das leis de responsabilidade fiscal. No entanto, me preocupam sugestões que se utilize um outro raciocínio, pela possibilidade de computar, e o relator manifestou-se de forma contrária, diversa a isso, mas a possibilidade de computar parte das despesas realizadas em outras fontes e com saldo, por exemplo, em saúde, em outros setores. Então, isso me preocupa e que, com valores em caixa de fontes vinculadas, né, com disponibilidade financeira positiva, ou mesmo com cancelamento de restos a pagar em 2021. Acredito que isso sim abriria um precedente. Agora, a utilização do recurso em combate ao Covid, por conta da excepcionalidade, me parece o adequado. Mas, feita essa manifestação, eu acompanho essa manifestação de preocupação, eu acompanho o relator. Perfeito. Com o relator, obrigado, conselheiro Erneus. Conselheiro Ascari, como vota? Também acompanho a proposta do relator, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Vandal. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Herbst. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fontes. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Da mesma maneira, presidente. Obrigado. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Kleber Gavi. A presidência agradece a presença da doutora Luísa Portela. Seja sempre muito bem-vinda. O próximo processo os próximos são aqueles em que já foram realizadas as sustentações orais. O primeiro deles é o PCP, final 2531, relatoria do conselheiro Vandal, da Prefeitura Municipal de Palmeira. Conselheiro Vandal, Vossa Excelência tem a palavra.
Hoje não. De Palmeiras, senhor presidente? Perfeito, conselheiro Vandal. De Palmeiras. Palmeiras. É o PCP final 21, aliás, 21/00202531, do ano de 2000. A proposta de voto, ele tem apenas o artigo 42, 4.30, e a proposta de voto é recomendar à Igreja Câmara Municipal a aprovação das contas. Perfeito, obrigado. Em discussão, estão vendo quem quer discutir, em votação, como voto conselheiro Erneus. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari. Também voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Hermes. Acompanho o relator. Conselheiro Fontes. Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Acompanhe, presidente. Perfeito, obrigado. Então, por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Wilson Vandal. Temos, no grupo 2, um recurso, mas eu penso, se o conselheiro Dado Xerém me permite, seria interessante a gente inverter e tratarmos com prioridade os PCPs e, na sequência, os demais processos. Então, havendo a anuência de todos, podemos passar no grupo 3, com a palavra o conselheiro Ernesto Nadal para relatar os seus PCPs. PCP 21-0036-7450, da Prefeitura Municipal de Tijucas, prestação de contas daquele município. A minha manifestação é com relação ao artigo 42, em que foi aplicado um valor, ficou um valor, melhor dizendo, a descoberto, equivalente a 2,52% da receita e correspondente a 9 dias de arrecadação. Essa situação tem sido superada pelo Pleno do Tribunal, por isso mesmo a minha manifestação é por recomendar a aprovação das contas com as ressalvas mencionadas. Perfeito, obrigado, conselheiro Erneus. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como voto, conselheiro Ascari. Eu sigo com o relator, senhor presidente. Relator, conselheiro Vandal. Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Hermes. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fontes. Com o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Acompanhe o relator, presidente. Perfeito, obrigado. Então, por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Ernesto Nadal. Na sequência, eu passo a palavra ao conselheiro Ascari para relatar os seus PCPs. Eu tenho 2 processos de contas, senhor presidente. O primeiro deles, de final 4609, prestação de contas do prefeito de Treviso, referente ao exercício 2020. Eu observo que, dentre as restrições apontadas, apenas 2 delas, a meu ver, poderiam ensejar a emissão de parecer pela rejeição. A primeira delas trata do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao considerar as ressalvas indicadas pela diretoria técnica, as obrigações sem a correspondente disponibilidade de caixa totalizam R$ 876 mil, representando 3,09% da receita arrecadada, ou aproximadamente 11 dias de arrecadação. Eu destaco que não pretendo, evidentemente, legitimar o descumprimento deste dispositivo do artigo 42, mas apenas reconhecer que, neste caso, esta violação, esse desrespeito, assumiu baixa representatividade. Nessa linha, eu cito o recente julgado do plenário, proferido inclusive na sessão da última segunda-feira, dia 13, pela aprovação das contas do município de Florianópolis, ressalvando o descumprimento deste dispositivo, o artigo 42, que representava 5,73% da receita arrecadada, ou seja, aproximadamente 20 dias de arrecadação. Num outro processo, também deste ano, tem a impressão deliberada na semana passada, do município de Içara, este plenário aprovou as contas, ressalvando despesas, também por descumprimento do artigo 42, representando 3,5% da receita arrecadada, ou seja, 12 dias de arrecadação. Além destes
recentíssimos precedentes, eu cito na minha proposta de voto vários outros processos nos quais esta mesma restrição foi ressalvada. A segunda restrição refere-se ao déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 3.145.000. Na mesma linha da restrição anterior, observo que esta restrição não alcançou gravidade suficiente para justificar a rejeição das contas. Levando, então, em consideração que o déficit orçamentário apurado foi parcialmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior e ainda considerando a ressalva apresentada pela diretoria e também o cancelamento de restos a pagar não processados, tem-se um déficit orçamentário de R$ 2.428.000, o que representa 8,5% da receita arrecadada do município. Em que pese, evidentemente, a gravidade desta irregularidade, eu entendo que estão presentes motivos que autorizam a aplicação do princípio da razoabilidade, permitindo ressalvar esta restrição. Vale destacar que o gestor demonstrou preocupação e cumpriu todos os limites constitucionais e legais que devem nortear na atuação da administração pública municipal. Nesta linha, eu cito inúmeros precedentes deste plenário, o mais recente deles, inclusive, é da sessão plenária também da última segunda-feira, dia 13, quando este tribunal examinou as contas de Abdon Batista e acolheu por unanimidade a sugestão apresentada pela aprovação das contas, ressalvando a ocorrência de um déficit pontual daquele município de 14,29%. Feitas essas considerações, então, e diante de tudo que está exposto na minha proposta de voto já anexada aos autos, eu proponho, então, emitir parecer recomendando a aprovação das contas anuais do exercício 2020 do prefeito de Treviso, com as ressalvas e recomendações formuladas no voto que já está disponibilizado. É a proposta, senhor presidente. Perfeito, obrigado, conselheiro Ascari. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passemos à votação. Como voto, conselheiro Erneus. Com o relator, senhor presidente. Relator. Conselheiro Vandal. Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Herves. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fontes. Com o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Com o relator, presidente. Obrigado. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do conselheiro relator, Jané Ascari, que continua com a palavra. O processo seguinte é de final 1661, referente às contas do prefeito municipal de Schroeder, do exercício 2020. Anoto que a área técnica não encontrou nenhuma restrição de ordem constitucional, apenas algumas restrições de ordem legal. O Ministério Público de Contas emitiu, inclusive, parecer recomendando a aprovação das contas. Eu observo que o resultado orçamentário teve superávit superior a R$ 2.500.000, resultado financeiro também com superávit superior a R$ 10 milhões. Na saúde foram investidos 26,75%, no ensino 25,74%, Fundeb também com o cumprimento dos investimentos mínimos, despesa com pessoal 46,91%, enfim, o artigo 42 também integralmente cumprido. Estando, então, presentes os requisitos necessários, eu proponho emitir parecer recomendando a aprovação das contas anuais com as recomendações que menciono e meu voto também já disponibilizado. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, conselheiro Zanei. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como voto, conselheiro Ernesto Nadal. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Vandal, como vota? Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Erneus. Conselheiro Herves, desculpa. Perfeito. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fontes. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Relator, presidente. Perfeito. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Zané Ascari, que, creio eu, tenha concluído os PCPs de sua relatoria. Com isso, eu passo a palavra ao conselheiro Vandal. Senhor presidente, eu tenho o processo PCP 21/0012-2856, Prefeitura Municipal de Bela Vista do Todo, do exercício de 2020. A proposta de voto é recomendar à Igreja Câmara Municipal a sua aprovação
teve apenas o artigo 42, 0,67% da receita arrecadada do município de exercício em exame, que deu aí 2,41 dias de arrecadação. Telefone? Oi? 2,41 dias de arrecadação. Então, como foi pequeno o índice, já nessa casa vários processos já foram aprovados, então a proposta de voto é recomendar a aprovação. Obrigado, conselheiro Vandal. A matéria está em discussão. Não vendo quem queira discutir, passamos à votação. Com voto, conselheiro Erneus. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Herbst. Relator, presidente. Com o relator. Conselheiro Fontes. Com o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Relator, presidente. Obrigado. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Vandal, que continua com a palavra. O próximo processo PCP 21/00167280, Prefeitura Municipal de Major Vieira. Aqui remanesceram 4 restrições, né? E eu aqui faço uma observação quanto ao senhor Francisco Jurazek, que pouco mais de 4 meses até o final do mandato, ele assumiu o final do mandato por 4 meses e pouco, e ele, inclusive, aplicou um valor a maior para compensar a execução orçamentária anterior em ano de material de consumo e serviço de terceiro, como demonstrou o relatório técnico, sofreram redução significativa, em especial após agosto de 2020. Então, em contraponto, verifica-se que a gestão do senhor Francisco Jurazek enviou esforços para a redução da dívida do município, com evolução significativa do resultado orçamentário e redução das indisponibilidades financeiras. Então, o nome do Francisco Jurazek, ele não é incluído na conta como rejeição, mas sim o prefeito anterior, porque ficou 21,16% no ensino, o Fundeb 57,58%, também no 60%, e no 90% o Fundeb ele aplicou 83,75%, e o artigo 42 ficou também dos 18,50 dias de receita. Então, são 4 restrições. A proposta de voto é recomendar à Câmara Municipal a rejeição das contas. Obrigado, conselheiro Vandal. A matéria está em discussão. Não vendo quem queira discutir, passamos à votação. Como voto, conselheiro Erneus. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari. Também acompanho o relator. Conselheiro Herbst. Acompanho o relator. Conselheiro Fontes. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Acompanho o relator, presidente. Perfeito. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Vandal, que concluiu seus PCPs, não é isso, conselheiro Vandal? Exatamente. Perfeito. Obrigado. Então, em razão disso, passa a palavra ao conselheiro Herbst, que tem um PCP para ser relatado. Obrigado, presidente. É o único processo que eu tenho na pauta, o PCP 21/00532671, da Prefeitura Municipal de Criciúma. A área técnica apontou as restrições, entendo nenhuma de ordem grave ou gravíssima, e o Ministério Público manifesta-se pela aprovação das contas, e o propósito de voto é recomendar à Egrégia Câmara a aprovação com ressalvas, recomendações e alertas. Obrigado, conselheiro Herbst. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Com voto, conselheiro Erneus. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari. Também sigo com o relator, senhor presidente. Conselheiro Vandal. Acompanho também o relator. Conselheiro Fontes. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Com o relator, presidente. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Luiz Roberto Herbst. Na sequência, passamos a palavra ao conselheiro César Fontes. Ele é de Papanduva, né? Isso. Se eu pego o PCP 21/00156327, da Prefeitura Municipal de Papanduva.
Inicialmente, a DGO emitiu seu relatório apontando restrições de ordem constitucional e legal. Foi concedido prazo ao prefeito municipal de Papanduva para se manifestar sobre as restrições apontadas, e examinado em alta, a diretoria de contas do governo elaborou seu relatório, mantendo restrições de ordem legal, entre as quais as obrigações de despesa liquidadas até 31 de dezembro de 2020, contraídas pelo Poder Executivo, sem a correspondente disponibilidade de caixa no montante de R$ 519.280,12, em descumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público solicita a rejeição, embora o responsável não tenha apresentado justificativos suficientes para o saneamento das contas, analisando os dados apresentados, verifica que os valores sem cobertura são de 519 mil e 4,75% da receita arrecadada, aproximadamente 16 dias de arrecadação. Entendo que a indisponibilidade não compromete o equilíbrio de caixa. Além disso, assevero que os valores sem cobertura estão dentro do patamar aceitável pelas acordos de contas. Assim, o nosso voto, diante do exposto, a emitir parecer à Igreja Câmara Municipal de Papanduva pela aprovação das contas. Prefeito, obrigado, conselheiro Fontes. Matéria está em discussão. A sua respeito do voto, né, presidente? Isso é um voto estratificado, com as ressalvas e recomendações constando do voto. Perfeito. Obrigado, conselheiro Fontes. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir. Passamos à votação. Como voto, conselheiro Erneus? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari? Acompanho o relator. Conselheiro Vandal? Acompanho o relator. Conselheiro Herves? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém? Relator, presidente. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro César Fontes, que continua com a palavra. Senhor presidente, o próximo processo é o PCP 21.0017.11.21, da Prefeitura Municipal de Canelinha. Inicialmente, a DGO emitiu seu relatório, apontando restrições de ordem legal, foi concedido prazo. Prefeito de Canelinha, para manifestar-se nas restrições apontadas. Ao proceder o reexame das considerações, a DGO exarou seu relatório, mantendo as restrições de ordem legal apontadas, dentre as quais obrigações de despesa liquidada até 31 de dezembro de 2020, contraídas pelo Poder Executivo, sem a correspondente disponibilidade de caixa. E descumprindo o artigo 42, o Ministério Público de Contas apunou pela rejeição das contas do município e, pelos dados apresentados, eu verifiquei que os valores sem cobertura somam R$ 7.225.987,25. Valores de recursos vinculados e não vinculados. Valor este que representa 18,93% da receita arrecadada. Ou seja, 69 dias de arrecadação. Assim, diante desse nós emitimos o parecer no sentido de recomendar à Câmara Municipal de Canelinha a rejeição das contas anuais do exercício 2020. Então, voto, presidente. As recomendações constantes do voto. Prefeito, obrigado, conselheiro Fontes. A matéria está em discussão. Não vendo quem queira discutir, passamos à votação. Como voto, conselheiro Erneus? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari? Também sigo com o relator. Conselheiro Vandal? Acompanho o relator. Conselheiro Herves? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém? Com o relator, presidente. Obrigado. Por unanimidade de votos, então, fica aprovado o voto do conselheiro relator César Fontes, que continua com a palavra. Agora, por fim, senhor presidente, seria um PCP que eu teria que relatar. É o PCP 21/00518172, de Tacílio Costa, Prefeitura Municipal da Tacílio Costa. Inicialmente, a DGO também emitiu seu relatório, apontou restrições de ordem constitucional, legal e regulamentar. Foi concedido prazo ao senhor prefeito para se manifestar sobre as restrições apontadas. Após a análise da documentação apresentada, em conta do governo elaborou seu relatório, mantendo restrições acerca da realização de despesas com manutenção do governo do ensino, valor de
representando 21,66% da receita de impostos, incluídas as transferências municipais. Quanto ao percentual constitucional de 25%, representaria gastos na ordem de 13 milhões 65, configurando, portanto, a aplicação a menor de R$ 1.744.000, ou seja, 3,34%, em descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2020, contraídas pelo Poder Executivo sem a correspondente disponibilidade de caixa, deixando a descoberta despesas não vinculadas no montante de R$ 1.395.000, evidenciando o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição das contas do Tarcísio Costa, enquanto no tocante ao limite condicional com a educação, verifico que o gestor vinha em exercícios anteriores, cumprindo o artigo 212, conforme a evolução histórica e comparativa realizada pela DGO. As demais evidências trazidas pelo gestor permitem concluir que as circunstâncias levaram ao descumprimento do artigo 212 se devem a fatores externos à administração municipal. Também não verifique descaso do gestor municipal com a educação durante o exercício em análise. No que se refere à redução de algumas despesas pontuadas pela defesa, verifique que são gastos que efetivamente seriam realizados caso não tivesse ocorrido a pandemia, como o caso das despesas com manutenção das unidades escolares. Afora isso, oportuno destacar que esta Corte de Contas, considerando a pandemia, tem proferido o entendimento no sentido de flexibilizar o descumprimento do percentual de 25% da manutenção do momento do ensino no exercício 2020. Neste contexto, entendo que a rejeição é causa de ressalva nas presentes contas. No que se refere ao descumprimento do artigo 42, analisando dados apresentados, verifico que os valores de sem cobertura são correspondentes a 5,90 dias de arrecadação da Receita. Entendo que a disponibilidade desse valor não compromete o equilíbrio de caixa. Além disso, assevero que os valores sem cobertura estão dentro do patamar aceitável por essa Corte de Contas. Assim, sem retirar a importância da irregularidade apontada, propugno pelo afastamento da presente restrição com motivo de rejeição das contas municipais, optando por ressalvar ao município de Tarcísio Costa que atente ao estrito cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nosso voto é no sentido de emitir parecer, recomendando à Câmara Municipal de Tarcísio Costa a aprovação das contas anuais do exercício 2020, com as ressalvas e recomendações constantes do voto. É o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Fontes. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como vota o conselheiro Erneus? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari? Acompanho o relator. Conselheiro Vandal? Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Herves? Acompanho o relator. Conselheiro Datcherem? Relator, presidente. Perfeito, obrigado. Então, por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do conselheiro relator, César Fontes. Com isso, eu creio que ele tenha concluído os seus PCPs na pauta de hoje. Em razão disso, eu passo a palavra ao conselheiro Datcherem, que tem um PCP. Senhor presidente, na sessão plenária de 13/12, e após esse conselheiro ler a sua proposta de voto pela rejeição das contas do município de Celso Ramos, do exercício 2020, os conselheiros César Filomeno Fonte, Luiz Herbert e José Ney Albertão Ascari manifestaram-se destacando a possível injustiça decorrente da reprovação das contas, que representa um percentual de descumprimento do Fundeb não substancial. O conselheiro Luiz Herbert propôs a aprovação das contas e que a situação destacada por esse conselheiro, a partir da indicação da DGO como fundamento essencial para a rejeição, vale dizer, a inverídica informação a respeito da redução de gastos com professores no exercício 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus, fosse apuradas em autos apartados. Cabe ressaltar apenas que minha proposta de voto, apresentada na mencionada sessão plenária, considerou para a proposta de rejeição das contas não o percentual de descumprimento, mas a informação falsa prestada pelo responsável em sua defesa, apurada pela DGO, sobre suposta redução de gastos com remuneração de professores e a não contratação de professores substitutos
em decorrência da pandemia do coronavírus. Para este conselheiro, esta situação seria suficiente para a rejeição das contas. Apesar disso, após ouvir as manifestações plenárias que foram irredutíveis em considerar o percentual de descumprimento não substancial, me curvo ao entendimento da maioria, senhor presidente. Desta forma, considero que a aplicação de recursos do Fundeb em manutenção e desenvolvimento do ensino básico em 93,59% do total, quando o previsto da legislação é 95%, não representa intrinsecamente irregularidade substancial, mormente quando a municipalidade houver investido 32,27% em educação. Desta forma, quando o percentual de descumprimento for de pequena monta, o que conduziria de qualquer forma à aprovação das contas, a justificativa do gestor para esse descumprimento, por impertinente que seja, ou mesmo que se revista de má-fé, não deve contaminar o juízo acerca da emissão do parecer prévio pela aprovação ou pela rejeição das contas. A situação deve ser apurada em autos apartados. Ante todo o exposto, com esse adendo, modifico minha proposta de voto nos termos a seguir descritos para aprovar as contas, com ressalva de apuração do descumprimento de aplicação de recursos Fundeb em autos apartados, o qual deve considerar, inclusive, a pertinência da justificativa do gestor prestadas nesse PCP. Nosso voto, senhor presidente, é pela aprovação das contas, e recomendando à Câmara a aprovação das contas, proporcionar à área técnica autos apartados e da ciência. Senhor presidente, apenas faço uma manifestação de cunho pessoal agora, no sentido que me levou a rever a minha posição foi a experiência dos demais conselheiros, as suas manifestações nessa casa. Eu confesso que fiquei muito indignado com a informação falsa prestada pela unidade gestora a respeito das suas contas, e isso me levou a propor, então, a rejeição das contas. Fazendo uma análise mais profunda com o nosso gabinete, né, escutando a voz da experiência tanto do César como do Beto, claro que isso acaba pesando na nossa decisão, porque estamos vivendo um momento, vamos assim dizer, diferente dos demais momentos vividos até então. Em função disso, em homenagem ao cabelo branco e à barba branca, senhor presidente, eu me rendo à decisão do plenário. Perfeito, obrigado, conselheiro Dado Xerém. Eu acho que é justamente aí que reside a riqueza de um colegiado, é justamente por meio do debate e da pluralidade de ideias e de pensamento, nós chegarmos ou convergirmos, ou até divergirmos, né, num sentido, né, e prevalecendo a opinião da maioria ou da unanimidade, a gente tende a construir a melhor solução. Mas, enfim, nossos cumprimentos aí pelo voto e pelas ponderações trazidas por Vossa Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passando da votação, como voto conselheiro Erneus. Com o relator, senhor presidente. Relator, conselheiro Ascari. Só para registrar mesmo que na sessão passada, senhor presidente, eu sugeri de fato o adiamento da deliberação desse processo para melhor analisar esta matéria, já que eu estava naquele momento inclinado, sim, a votar pela aprovação, mesmo entendendo a indignação do conselheiro Dado em relação à fala que ele fez e repete nesse momento de prestação de informações falsas por parte do gestor. Esse fato é grave e precisa, de fato, ser apurado em autos apartados, conforme ele sugere nesse momento. Agora, o conselheiro Dado traz uma nova versão de sua proposta, sugerindo a aprovação das contas, e eu, evidentemente, o acompanho. Obrigado. Perfeito. E aquela sugestão de Vossa Excelência foi muito pertinente e oportuna. O tempo, muitas vezes, é o senhor da razão. E, novamente, isso se confirma, né, dada a importância do adiamento, enfim, que permitiu uma reflexão por parte de todos, inclusive do conselheiro Dado Xerém. Obrigado, conselheiro Ascari. Conselheiro Vandal, como vota?
Eu também gostaria de fazer uma pequena manifestação e cumprimentá-lo, o conselheiro Dado Xerém, pelo seu gesto de grandeza. Realmente, naquela oportunidade, semana passada, da mesma forma, eu não teria condições de votar pela rejeição, até porque uma das melhores contas apresentadas esse ano foi do município de Celso Ramos. E eu acho que o Altos Apartados, realmente, o conselheiro Dado fez bem, né, já que houve algumas informações, segundo ele, né, que não são verdadeiras, mas eu cumprimento o conselheiro Dado e acompanho o relator. Perfeito. Obrigado, conselheiro Vandal. Conselheiro Herbst, como vota? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fontes? Senhor presidente, eu não poderia deixar também de dizer umas palavrinhas para o conselheiro Dado. Amigo, conselheiro Dado, você demonstrou grandeza. Mostrou que está preparado para ser um bom conselheiro, como é o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Parabéns à atitude de Vossa Excelência. Voto com o relator, presidente. O que não nos surpreende, né, conselheiro Fontes, a postura do conselheiro Dado Xerém. Então, por unanimidade de votos, fica aprovado o voto relator, conselheiro Dado Xerém. Na sequência, passamos a palavra ao conselheiro Gerson Sica para relatar os seus PCPs. Senhor presidente, o primeiro processo é o PCP 2100274524, Prefeitura de Imaruí. Foram apontadas restrições de ordem legal. A mais grave delas, o descumprimento do artigo 42, despesas vinculadas R$ 3.776.122,58, despesas não vinculadas, melhor dizendo, e despesas vinculadas, com as fontes de recurso aqui citadas, 704.251, verificou-se que essa indisponibilidade representa 51,05 dias de arrecadação. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição, não houve apresentação de justificativas pelo responsável, não existe nenhum fato que possa justificar o afastamento ou a consideração em caráter excepcional da irregularidade. Então, em vista do exposto, e sem elementos que possam afastar as conclusões da área técnica, a proposta de voto emitir parecer prévio recomendando a rejeição das contas do prefeito de Imaruí, em razão do descumprimento do artigo 42, recomendações para a correção de irregularidades, entre elas o déficit financeiro que foi apurado, embora não tenha ocorrido o déficit orçamentário, a conjugação dos dois é o que leva que pode dar ensejo a recomendação de rejeição. Outras recomendações de praxe, determinar a abertura de autos apartados para fim de exame de fatos relatados em pareceres do Conselho do Fundeb e Alimentação Escolar, considerando irregularidades na liquidação de despesas com alimentação, omissão de informações sobre gastos com recursos Fundeb, inviabilizando a análise conclusiva do colegiado, bem como a ausência de Fundo Municipal de Direito Idoso. E aqui eu justifico, não é a regra, não é minha regra apresentar a formação de autos apartados, mas tenho manifestado preocupação quanto ao fato de o tribunal solicitar os pareceres dos conselhos, a remessa dos pareceres, e em alguns pareceres desses conselhos nós identificamos fatos relevantes relatados pelos conselhos, e penso que nós não podemos ignorar essas considerações aqui. Temos, por exemplo, situações relacionadas à liquidação de despesa. Então, por isso, a justificativa para a abertura de autos apartados. Então, a proposta de voto é no sentido da rejeição, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Sica. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passemos à votação. Como vota o conselheiro Erneus? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari? Também acompanho o relator. Conselheiro Vandal? Com o relator. Conselheiro Herbst? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fontes? Com o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém? Conselheiro Dado Xerém? Peço à secretaria que tente contato com o conselheiro Dado Xerém e, em razão disso aí, podemos suspender a votação desse processo e passar para o processo seguinte. Conselheiro Sica? Observação, presidente. Realmente o sistema hoje está lento, sabe? Isso.
do Tribunal está lento. Perfeito. Peço à assessoria de telecomunicação, de tecnologia e informação, nosso suporte, que verifiquem a questão levantada pelo conselheiro Fontes. Obrigado, conselheiro Fontes, por nos alertar. Conselheiro Sica, Vossa Excelência com a palavra. Próximo processo é o PCP 2100-297-24, Prefeitura Municipal de Calmon. As irregularidades aqui de maior impacto foi o descumprimento do artigo 42, que representou 56,5 dias de arrecadação, e também inobservância dos limites de despesa com pessoal. Quanto a esse, não houve análise pela área técnica, nós temos o período de suspensão e de retoma, além da suspensão previsto pela Lei Complementar 178, também isso deve ser o período de recondução ainda não havia esgotado no exercício, então não é propriamente um fato que possa dar rejeição no exercício de 2020, pode porventura, eventualmente, em exercícios posteriores. Entretanto, fica difícil, inclusive diante do que foi disposto pela Lei Complementar 178. Então, o ponto principal aqui é o descumprimento do artigo 42, nesse percentual de 56,5 dias de arrecadação. O responsável alegou, na verdade não o responsável, o atual prefeito que fez a manifestação, de que isso não ficou em torno de 0,2% da receita arrecadada no exercício. Entretanto, não trouxe nenhum fato objetivo que demonstrasse a incorreção da conclusão da área técnica. Em razão disso, o Ministério Público se manifestou pela rejeição. A proposta de voto é pela rejeição das contas de Calmon. Perfeito, obrigado, conselheiro Sica. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passemos à votação. Com o voto, conselheiro Erneus. Com o relator. Conselheiro Ascari. Também acompanho o relator. Conselheiro Vandal. Acompanho o relator. Conselheiro Herbs. Acompanho o relator. Conselheiro Fontes. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dado Xerém. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Dado. Ficou faltando colhermos o voto de Vossa Excelência, conselheiro Dado, no PCP de Maruí, que foi pela rejeição. Acompanho o relator, senhor presidente. Desculpa, eu fiquei momentaneamente sem internet. Perfeito, sem problema nenhum. Essas coisas acontecem, conselheiro Dado. Então, por unanimidade de votos, ficam aprovados os votos do relator, conselheiro Sica, nos PCPs da Prefeitura Municipal de Maruí e de Calmon. Com isso, eu creio que tenhamos concluído todos os nossos PCPs. E aí podemos retomar a sequência normal da nossa pauta. No grupo 2 tem um recurso de relatoria do conselheiro Dado Xerém, né? É aquele conselheiro Dado, demais conselheiros do Fundo de Desenvolvimento Social, Fundo Social, final 8072. Só falta o desempate, presidente. Só falta o desempate, muito bem. Eu só assim, apenas para relembrar, o senhor é possível ver como é que está a votação aí, presidente? Como é que foi a votação? Não sei se a SEG pode dar essa informação. Deixa eu ver aqui, o relator acho que foi acompanhado pelo conselheiro José Ney, pelo Vandal, foi isso? Não? Ou pelo conselheiro César? Tá, eu vou trazer essa informação, a Secretaria-Geral já sempre muito diligente, a doutora Flávia Baesso já destacou aqui a situação desse processo. Eu acho que o conselheiro César não me acompanhou. Isso, que o conselheiro relator é o Dado Xerém, teve seu voto acompanhado pelo conselheiro César Fontes, né, e a divergência do conselheiro Luiz Herbs foi acompanhada pelo conselheiro Gerson Sica, que na ocasião substituiu o conselheiro Wilson Vandal. Aí eu estava ausente, o conselheiro Erneus estava presidindo a sessão e essa votação empatou. Então cabe a ele trazer... O conselheiro José Ney me acompanhou? Conselheiro José Ney... Eu não participei dessa discussão e deliberação. Eu lembro desse processo. Isso. O senhor está impedido, é isso? Não, eu não declarei impedimento por alguma razão, eu não estava na sessão naquele momento. Ah, então tá bom. Tá bom. Aí eu passo a palavra ao conselheiro vice-presidente, que na oportunidade estava presidindo a sessão, em razão do empate, é a ele que cabe proferir o desempate e conduzir a sessão nesse momento. Conselheiro Erneus, o palco é de Vossa Excelência. Obrigado. Então, senhor presidente, passando diretamente à argumentação e ao voto de desempate, entendo que, diante das considerações que dos autos consta, há uma pequena divergência.
apresentados, acredito, para que a hipótese de argumentos apresentados pelo relator merecem ser acolhidos para cancelar a multa também constante do item 2.2. E também a sanção pecuniária descrita no item 2.1 do acordo. Pois, apesar de considerar imprescindível a obrigação de transferência de sigilo de dados fiscais do fisco para o TSE, os posicionamentos dos gestores que negaram acesso não estão sujeitos ao sancionamento por parte desse tribunal, diante da ausência de grave infração à lei e de ausência de elemento subjetivo. Registro ainda que também o Ministério Público se posicionou no mesmo sentido. Ministério Público de Contas, aqui no caso. Então, com base nos argumentos acima consignados, apresento o voto de desempate para o fim de acompanhar o voto apresentado pelo relator conselheiro Luiz Eduardo Xerém, cancelando assim as multas constantes dos itens 2.1 e 2.2 do acórdão recorrido. É a manifestação de desempate, senhor presidente. Perfeito. Então, por 3 votos a 2, prevaleceu o voto da divergência, que era o voto do conselheiro Herbst. Perfeito. Do conselheiro Dado Xerém. Desculpa, do conselheiro prevaleceu o voto do relator. Perfeito. Desculpa, conselheiro Ernilson. Então, com essa retificação, concluído este processo, podemos passar ao grupo 4. No grupo 4, nós temos aí na sequência... Aliás, todos os processos são de relatoria do conselheiro Gerson Sica, a quem eu passo a palavra. Presidente, de ordem. Eu tenho um processo do conselheiro Sica que eu pedi vistas. A Sua Excelência tem outro processo análogo, igual, nessa sessão para relatar. Então, eu já conversei com Sua Excelência que, após a análise do processo, da outra sessão para essa sessão, eu verifiquei que pode relatar também esse processo, que é o PCP, eu estou devolvendo a ele, que é o APE 1700107400, né, que é o ato de aposentadoria da Devânia Terezinha da Silva, do Ministério Público de Santa Catarina. Então, Sua Excelência poderá também apreciar esse processo nessa sessão, porque eu entendo que está por vencer, o prazo está muito próximo, né, e nós não podemos... O interessado terá a sua oportunidade de defesa posteriormente. Obrigado, presidente. Perfeito. A presidente que agradece a sensibilidade de Vossa Excelência e a celeridade com que Vossa Excelência encaminhou a situação sensível, a proximidade do prazo decadencial, como muito bem alertado pelo relator, conselheiro Gerson Sica, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, o processo que hoje, então, que está na pauta é a mesma situação desde que o conselheiro César está devolvendo, é o 17.000.47750 do Ministério Público, aposentadoria de Vicente de Paulo Castro, servidor do Ministério Público. Foi a investidura, o ponto principal aqui, no quadro do Ministério Público, transposição do cargo de técnico e atividades administrativas do Executivo e aproveitamento no cargo efetivo de técnico do Ministério Público. Esse aspecto ele foi considerado irregular, inicialmente para a área técnica, para efeito de audiência. Eu estou apresentando uma proposta de voto pela denegação do registro, o entendimento do Ministério Público também foi nesse sentido, pelas razões que eu apresentei no processo esse que o conselheiro César bem mencionou. Aí trago uma jurisprudência em uma ação direta de constitucionalidade do TJ, que entendeu que o cargo ser redistribuído para outro órgão poder não é inconstitucional, entretanto, a transposição é que gera a inconstitucionalidade, que é o que acabou acontecendo aqui. Então, não se está questionando o ato propriamente de 1993, e sim o que aconteceu em 2002. O prazo desse processo é 8 de fevereiro, por isso procurei dar a máxima celeridade quanto à instrução para garantir a denegação de registro, e haverá certamente oportunidade para o beneficiário se manifestar no âmbito da unidade, ou se o responsável pelo ato discordar do entendimento do tribunal, sempre está aberta a possibilidade do recurso, para que o tribunal possa, inclusive, reavaliar.
mas registrando, penso que o tribunal tem sim que decidir a matéria dentro dos 5 anos para que se possa ter uma solução no prazo previsto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, minha proposta de voto neste processo, assim como no processo citado pelo conselheiro César Fontes, devolvido na sessão de hoje, é denegar o registro da aposentadoria de Vicente Paulo Castro, razão da investidura no quadro do Ministério Público, né, por transposição, né, no cargo que já foi citado. E também aqui há a questão do pagamento da rubrica vantagem nominalmente identificada da ação direta de constitucionalidade 5441. Essa é uma matéria já que há vários julgados do plenário nesse sentido. Pela denegação, houve uma discussão inicial se seria o caso de denegar ou não, e passou o entendimento de que é pela denegação. Então aqui é um ponto que já apenas estou seguindo o entendimento do plenário. Com os alertas e determinações, é a proposta de voto. Obrigado, conselheiro Sica. Podemos colher os votos e abrir a discussão dos dois votos, dos dois processos, em bloco? Congelou? Você coloca os dois votos? Você congelou, presidente? Obrigado. Estou descongelado já? Agora está descongelado. Tá bom. Obrigado. Aí eu indago ao conselheiro Sica se nós podemos abrir em discussão e colher os votos em bloco dos dois processos. Sim, sem problema. Obrigado. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como vota o conselheiro Erneus? Com o relator. Conselheiro Ascari? Sigo com o relator. Conselheiro Vandal? Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Herbst? Com o relator. Conselheiro Fontes? Com o relator, presidente. Conselheiro Datcherem? O relator, presidente. Obrigado. Por unanimidade de votos, então, ficam aprovados os votos do relator, conselheiro Sica, nos dois processos. Conselheiro Sica continua com a palavra. Processo final, melhor dizendo, 18.000.67701, é uma aposentadoria da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Também houve esse processo já foi apresentada a proposta de voto no plenário, é aquele onde há o pedido de sobrestamento pelo IPREV de uma série de processos em razão de aposentadoria, por entender que há que se verificar as eventuais providências em razão da reforma da Previdência Estadual. Eu trouxe uma proposta de voto entendendo que não cabe, até porque nós temos o prazo de 5 anos, aqui é 2023, mas sabemos todas as dificuldades para concluir, porque são matérias complexas. Penso que é o caso do tribunal denegar o registro, não sobrestar esses feitos, e, assim como eu disse no anterior, o IPREV terá a oportunidade de, eventualmente, discordando ou retificando o ato, conforme entender adequado, trazer as suas razões ao plenário. Então, apenas trazendo novamente aqui, senhor presidente, a matéria, no sentido de indeferir o sobrestamento do processo e denegar o registro do ato de aposentadoria do servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Aqui a questão é a fórmula de cálculo de aposentadorias da Polícia Civil. Perfeito. Obrigado, conselheiro Sica, pelo relato elucidativo de Vossa Excelência, pelo encaminhamento. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passemos à votação. Como vota o conselheiro Erneus Nadal? Está mudo, conselheiro Erneus, o microfone de Vossa Excelência. Acompanhe o relator, senhor presidente. Com o relator. Conselheiro Ascari, como vota? Também voto com o relator. Conselheiro Vandal, como vota? Com o relator. Conselheiro Herbst, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fontes, como vota? Foi o relator, presidente. Conselheiro Datcherem, como vota? O relator, presidente. Por unanimidade de votos, fica aprovado o voto do relator, conselheiro Sica, que continua com a palavra. Eu acho que esse é o do 7701, né? O outro processo, senhor presidente, é o 18.00294.872, também é a mesma situação. Então, a proposta de voto é por denegar o registro. Perfeito. Pelas razões do anterior. Perfeito. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, como vota o conselheiro Erneus? Acompanhe o relator. Conselheiro Ascari? Sigo com o relator. Conselheiro Vandal? Com o relator. Conselheiro Herbst? Acompanho o relator. Conselheiro Fontes? Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Datcherem? Com o relator, presidente. Perfeito. Por unanimidade de votos, novamente aprovado o voto do relator, conselheiro Gerson Sica. Com isso,
eu creio que concluímos os processos da nossa pauta. Eu indago se há processos fora de pauta, incontroversos. Essa palavra, presidente. A palavra ao conselheiro César Fontes. Presidente, eu trago a considerações de Vossa Excelência uma emenda aglutinativa proposta pelo Gabinete da Presidência, no seguinte teor. O presente expediente refere-se à emenda aglutinativa do projeto. A emenda, aí se conseguir localizar no computador agora, em papel. A emenda aglutinativa, projeto de lei complementar 2621, encaminhado à LESC pelo presidente do Tribunal de Contas, no dia 15 do corrente mês. E o texto encaminhado é oriundo de ajustes realizados pela presidência no projeto de resolução aprovado pelo plenário por meio da resolução TC 166/2020, do PNO 20/0606355, a qual teve por finalidade normatizar o Instituto da Prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas. O Instituto da Prescrição é altamente relevante à sociedade e aos judicionados, ao poder público, pois infere diretamente na atuação desta Corte de Contas. Considerando que o Tribunal de Contas, enquanto órgão sujeito a regramentos constitucionais e legais, deve prezar pela segurança e estabilidade das relações jurídicas, submete à aprovação e referendo do Tribunal Pleno a inclusão dos artigos 2º, 3º, 4º e 6º do projeto de lei complementar 026/2021, com o seguinte regramento. Artigo 2º, 24A da Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. 24A. Prescreve em 5 anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no exercício do controle externo, objetivando apurar infração à legislação, contados da data do fato ou, no caso da infração permanente ou continuada do dia em que tiver cessado. Parágrafo 1º. Incide a prescrição intercorrente no processo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento, despacho ou manifestação. Parágrafo 2º. O reconhecimento da prescrição dar-se-á de ofício ou mediante provocação. O artigo 3º. Fica acrescentado o artigo 24C, a Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2000, com a seguinte redação. Artigo 24C. São causas que interrompem a prescrição da pretensão punitiva. Primeiro, a ausência ou citação válida do responsável, inclusive por meio de edital. 2. A decisão definitiva recorrível. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, desconsiderar-se o prazo prescricional já transcorrido, reiniciando a sua contagem. Artigo 4º. Fica acrescido ao artigo 24D da Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2000, com a seguinte redação. Artigo 24D. São causas que suspendem a prescrição punitiva da pretensão punitiva. Primeiro, o sobrestamento motivado do processo por prazo determinado. 2. A assinatura do termo de ajustamento de gestão pelo prazo nele estabelecido. Parágrafo único. Cessada a causa suspensiva da prescrição, retorna-se a contagem do prazo do ponto em que tiver parado. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2022 e o artigo 6º revoga a Lei Complementar 588, de 14 de janeiro de 2013. Esse é o encaminhamento da proposta da presidenta que submeto à apreciação do soberano plenário. O presidente poderá obter maiores explicações. Perfeito. Obrigado, conselheiro Fontes. Bom, essa matéria que
já causa preocupação e angústia na nossa instituição já há algum tempo. Nós tentamos, ao final do ano passado, encaminhamos um anteprojeto de lei para solucionar essa questão, trazer uma maior racionalidade ao Instituto da Prescrição no âmbito do processo de controle externo. Na época, com muito diálogo com a Assembleia, nós encaminhamos uma solução construída a várias mãos, tanto no âmbito da nossa instituição, como também do Parlamento Catarinense, só que houve um fato novo que terminou comprometendo o encaminhamento conforme a gente esperava, que foi o julgamento da DIN, que tratava justamente da Lei Complementar 588, e que na época também pretendíamos revogar. Então, na época, em comum acordo com o então presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, nós pedimos o arquivamento ou a retirada daquele projeto de lei. E aguardamos, porque houve uma mudança no ambiente, em termos de aprovação daquela proposta original, e aguardamos a sedimentação, por parte de todos, da repercussão daquela decisão em sede de ADIM. E veja, aquela ADIM, na verdade, não tratava do conteúdo meritório do Instituto, que não era nem da prescrição, de prazo de conclusão do processo no âmbito do Tribunal de Contas, e sim da questão de vício de iniciativa. De forma que, embora ela a ADIM tenha sido julgada improcedente, nós estávamos convivendo com um diploma normativo que nós entendemos que não é o melhor para tratar do termo final, de prazo de termo final de conclusão dos nossos processos. E aí o que nós fizemos? Ao longo desse ano, essa matéria ela foi, enfim, discutida, e com mais força agora no final do ano, de forma que surgiu uma oportunidade de, no bojo de um projeto de lei que nós já temos tramitando na Assembleia, que altera a nossa lei orgânica, a gente encaminhar essas questões da prescrição, no bojo desse projeto, que também é uma alteração na nossa lei orgânica, trazer para a nossa lei orgânica o Instituto da Prescrição. Fizemos apenas algumas adaptações, em função função conjuntural, em função, por exemplo, também de ter surgido um instituto que não havia antes, que era o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão, trouxemos também para a prescrição como uma das hipóteses de suspensão, e fizemos encaminhamento que temos feito nos últimos dias, no sentido de encaminhar uma emenda aglutinativa ou emenda, ad referendo plenário. Não fiz isso, fiz isso não sem antes entrar em contato com cada um dos conselheiros e antecipar esse movimento e pegar o apoio deles nesse sentido. De forma que eu agradeço ao conselheiro Fontes aí pela compreensão, pela celeridade e por ter trazido essa matéria na sessão de hoje, a fim de que finalmente a gente possa ter um texto normativo que trate com maior adequação, com maior racionalidade desse importante instituto que é a prescrição. É um instituto que traz segurança jurídica, não só para os nossos jurisdicionados, mas também para a nossa instituição, a fim de que a gente possa se programar e focar naquilo que realmente interessa. E, paralelamente a isso, já estamos trabalhando na presidência um regramento interno para tratar do estabelecimento de prazos razoáveis, prazos que tragam celeridade para os nossos processos. Isso será trazido oportunamente. Então, são dois movimentos que eles não estão isolados, a prescrição e os prazos processuais internos, a fim de que a gente não fique com processos tramitando na nossa instituição por anos. As nossas respostas, elas têm que ser cada vez mais tempestivas. Então, só essas as breves considerações que a presidência gostaria de fazer. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, podemos passar à votação. Como voto, conselheiro Eneus? Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ascari? Também voto com o relator. Conselheiro Vandal? Da mesma forma, com o relator. Conselheiro Herbst? Com o relator. Conselheiro Datcherem? Relator, presidente. Perfeito, obrigado. Por unanimidade de votos, então, fica aprovado o voto do relator. Conselheiro César Fontes, a presidência agradece não apenas ao relator, mas todos os conselheiros, pelo costumeiro apoio que temos tido em iniciativas dessa natureza. Muito obrigado. Não havendo mais processos a serem tratados na nossa pauta de hoje, antes de encerrar a sessão, só uma breve questão.
Então tá, eu tenho um breve registro para fazer, mas farei na sessão administrativa, que abriremos logo na sequência. É só uma questão operacional, coisa de 5 ou 10 minutos, né, para a gente poder encerrar uma sessão e abrir a outra. Mas vejo que o conselheiro César Fontes está com a mão levantada. É isso mesmo, conselheiro Fontes? Perfeito, presidente. Só para, Perfeito. considerando que essa é a última sessão, direito administrativa não é uma sessão excepcional, diferenciada, né? É a última sessão nossa. Eu queria aproveitar a oportunidade, em primeiro lugar, dizer a Vossa Excelência que quem não vive para servir, não serve para viver. É o lema do escoteiro. E realmente a casa precisou, né, neste momento, de que a gente reviste a nossa posição anterior, no sentido de dar um melhor regramento à situação da prescrição. E Vossa Excelência fez o apelo, conversou, como deveria ser feito, e por unanimidade aprovamos, né, e agora você está dando um encaminhamento no Poder Legislativo, naturalmente com o auxílio dos nossos queridos conselheiros que têm acesso mais presente, ex-deputados, estão dando o respaldo à Vossa Excelência. E, em segundo lugar, presidente, para agradecer a todos os colegas, pedir desculpas de alguma coisa que aconteceu durante esse ano de 2021, né, e com relação a algum confronto de plenário, ao Ministério Público de Contas, na pessoa da doutora Cibele, e desejar a todos, né, um Feliz Natal, né, os senhores conselheiros, os senhores diretores, servidores do Ministério Público de Contas, que eu tive a honra de muitos anos lá estar como procurador. Enfim, dizer que estamos terminando o ano, e graças a Deus acho que foi um ano produtivo, a par da pandemia, né? Ainda foi um ano bastante produtivo, a casa produziu bem, bastante, e meu gabinete praticamente eu não tenho mais nenhum processo, quase todos já foram levados a plenário, a apreciação do pleno. Ficando agora o ano que vem a outra leva que vai entrando. Mas eu quero dizer que desejar um Feliz Natal, um bom ano novo, né, com bastante saúde, né? O conselho dado manifestou anteriormente, quando nós estávamos numa conversa informal, a sua preocupação com relação à nova cepa da Covid. Né, e eu acho que temos que levar a sério, o tribunal deve estar atento, né? E vamos ter um ano difícil ainda nesse final de ano e o ano que vem, conforme o conselho dado colocou para nós anteriormente. Assim, presidente, muito obrigado. Estou sempre à disposição para colaborar, ou seja, presencialmente, infelizmente, não dá por causa dessas preocupações que manifestou o conselho dado, mas estarei sempre de forma telepresencial, em qualquer momento, em qualquer hora, à disposição da presidência, dos colegas conselheiros e da nossa Casa Tribunal de Contas. Um abraço a todos e terminamos aqui um ano bastante produtivo. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, conselheiro César Fontes. Eu quero fazer minhas as palavras de Vossa Excelência. Um ano difícil para todos nós, de desafios. Eu tenho certeza que teremos um ano de 2020 melhor. O ano de 2021, apesar de ter sido um ano de muitos desafios, foi também um ano de muitos avanços. Eu tenho certeza que com o apoio do plenário, né, do Ministério Público de Contas, dos nossos diretores, servidores, eu penso que todos nós iremos continuar avançando. Contem com a presidência, e a presidência tem certeza que contará com o apoio de todos. A respeito do registro que eu iria fazer, na próxima sessão, eu já vou aproveitar e vou fazê-lo agora, né, que é o seguinte, acerca da definição da relatoria das contas do governador do Estado no exercício de 2022. O primeiro aspecto a ser abordado guarda relação com o parágrafo 3º do artigo 118 do nosso regimento interno, que impede de relatar as contas anuais do governador do Estado o conselheiro que tiver eventualmente sido indicado pelo mesmo, não integrante da lista tríplice de que trata o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 61 da nossa Constituição. Considerando, então, que nenhum dos conselheiros que compõem este plenário foram indicados pelo excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva,
agente responsável pelas contas que serão submetidas a esse tribunal, verifique-se, portanto, que todos os conselheiros, em princípio, estariam aptos, pelo menos a partir deste critério, desta restrição, quanto a esse aspecto, a relatar as contas em questão. O outro ponto a ser observado diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 118 do nosso regimento interno, que eu vou ler para todos. Em observância do princípio da alternância, os nomes dos relatores sorteados serão excluídos dos sorteios seguintes, até que todos os conselheiros tenham sido contemplados em iguais condições. E o conselheiro, por último, sorteado, não será incluído no sorteio seguinte. Bom, diante disso, o que nós temos? O atual ciclo de relatoria das contas do governador teve início em 2017. E os conselheiros contemplados desde então, ou seja, exercício de 2017 a 2021, foram, respectivamente, os seguintes: conselheiro Wilson Vandal, conselheiro Erneus Nadal, conselheiro José Ney Ascari, conselheiro Regis e conselheiro Fontes, cujos nomes, portanto, não poderão figurar como relator das contas de 2021, assim como também deste conselheiro, por eu estar no exercício da presidência. Então, diante disso, quero dizer ao conselheiro Luiz Eduardo Xerém que só resta o nome dele para relatar as contas de 2022. A honrosa e espinhosa missão de relatar essas contas, razão pela qual não há motivos para a realização do sorteio, já que o conselheiro dado pelos critérios ali colocados é automaticamente, por exclusão, o conselheiro contemplado para esta missão. Conselheiro Eduardo Xerém, muito boa sorte nessa missão, conte com o apoio da presidência, de toda a nossa assessoria e de toda a diretoria técnica. Um excelente trabalho para Vossa Excelência e para o gabinete de Vossa Excelência. Caso queira fazer uso da palavra, fique bem à vontade. Obrigado, presidente. Apenas isso. Obrigado, conselheiro Dado. A palavra continua livre. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, vamos encerrar a presente sessão extraordinária telepresencial, não sem antes lembrar que temos, na sequência, a sessão administrativa convocada, questão só de 5 a 10 minutos para a gente encerrar a presente sessão e abrir a outra, e lembrando e convocando a próxima sessão ordinária telepresencial para o dia 24 de janeiro, às 14 horas. Creio que seja isso. Peço que a doutora Flávia Baesso me retifique, se for o caso. Pelo menos uns 10 minutinhos, né? 10 minutinhos. Vossa Excelência manda, conselheiro Vandal. 10 minutinhos, tá bom? Vossa Excelência falou 5 e 10, então eu estou optando pelo 10, né? Vossa Excelência manda. Presidente, só uma questão de ordem. Mantemos a sala aberta ou vai ter um convite novo? Mesma sala, conselheiro Fontes. Como é, doutora Flávia? Mantemos a mesma sala. Mantemos a mesma sala. A mesma sala. Obrigado, doutora Flávia. Está mantendo a sala aberta, tá bom? Perfeito. Exatamente. Muito oportuna a colocação de Vossa Excelência. Podem fechar o microfone e o vídeo enquanto isso, e daqui a 10 minutos, exatamente então, para deixar o horário marcado, às 16h10, são 15h58, às 16h10, então, retomamos a nossa sessão administrativa, iniciamos a nossa sessão administrativa. Até daqui a pouco para todos. Muito obrigado.